Queridos irmãos, eu gostaria hoje de falar um pouco a respeito do encorajamento que todos nós precisamos. Estou chamando o encorajamento essencial para a nossa vida. Está lá em Hebreus capítulo 10, os versículos de 19 até 25. Esse texto que vocês bem conhecem, mas eu gostaria de dar uma abordagem um pouquinho diferente para ele, nesse período gostoso em que estamos estudando a respeito de tantas coisas gostosas, novidade de vida cristã, sempre nas nossas noites de domingo. Hebreus capítulo 10, os versículos de 19 até 25. Vamos falar a respeito desse encorajamento essencial que realmente motiva as nossas vidas em amor. Hebreus capítulo 10, os versículos de 19 até 25. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e assentados como estamos, com toda a reverência que é peculiar do povo de Deus, nós vamos então acompanhar a leitura. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, amém, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Israel. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos e concederemos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos com a igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia, como acabamos de cantar, o dia do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam somente para o teu louvor. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Querida igreja, estamos vivendo num tempo de muita confusão doutrinária. E eu agradeço a Deus por termos uma igreja com convicção doutrinária, não é? Hoje já o Kleber chegou aqui à frente, eu pensei até que ele ia pregar o meu texto, não é? E ele falou a respeito da presença de Deus. Há muitas pessoas que ainda hoje têm o costume de orar, e claro que a gente respeita essa oração dizendo assim: Senhor, entrando em tua presença. É uma oração muito bonita, não é? Mas eu pergunto para você, quem é que pode estar fora dos olhos de Deus? Quem é que pode estar excluído da presença de Deus? Bons e maus estão todos diante de Deus, porque a onisciência do nosso Deus faz isto. Como temos mencionado nos outros domingos, falando dos atributos de Deus. O texto de Hebreus ele é muito precioso, porque o apóstolo, eu creio de coração que quem escreveu Hebreus é Paulo, né? Tem um monte de gente que diz que foi outro. Eu gosto de pensar nisto, por causa de pelo menos 8 palavras que eu encontro aqui nesse texto, que é assim, mas cada um tem sua opinião. A autoria de Hebreus é desconhecida, mas vamos por esse caminho. Um autor desconhecido, mas que conhecia muito bem a Deus a ponto de dizer o seguinte: todo crente tem que ser confiante. Não confiança baseado nele, na sua capacidade, na sua condição, mas baseado naquele que entrou nos santos dos santos e abriu um santo caminho. Nele eu tenho que ter uma confiança muito firme. Essa confiança de que realmente Jesus Cristo atravessou os santos dos santos quando o véu do templo foi rasgado e um novo sacerdócio começa sobre a face da terra. É muito preciosa essa expressão. É óbvio que o autor de Hebreus, durante todo o tempo, ele sabia de todos os cultos, todas as oferendas que eram oferecidas no altar.
Mas agora ele diz, o véu do templo foi rasgado. Queridos irmãos, com toda confiança, adentramos aos santos dos santos, por aquele que abriu o caminho, o Senhor Jesus. Todo crente em Cristo Jesus é uma pessoa confiante. Confiança porque esta é a confiança que nós temos. É natural que vivendo em um país como o nosso, de uma tradição católica, a qual respeitamos muito, se você é católico, nos assiste pela internet, se você é católico, está sentado aqui no santuário, nosso carinho, nosso respeito. Não estamos falando nada contra o catolicismo, mas nós temos que admitir também que as divindades, elas são adoradas pelo mundo católico, apostólico romano. Muitas preces são feitas a um santo e este é o intercessor. Faz-se oração através de Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, como sendo ela importantíssima na cultura católica para levar os nossos pedidos até Deus. Agora, o que o texto está dizendo aqui é o seguinte, é mais ou menos isto, igreja. No dia que Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Todo homem que crê em Deus, ele pode ter esta confiança, ele pode entrar no Santo do Santo e diretamente confessar os seus pecados a Deus sem ter intermediários ou sem ter subterfúgio para chegar a Deus. É o sacerdócio do cristão, esta é a nossa confiança, é a nossa confiança firme, porque a palavra de Deus nos diz isto. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, na presença do nosso Deus pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, através do seu corpo e da sua morte. E eu gosto muito dessa expressão porque ele diz que cada crente é um sacerdote. É muito bonito ver isto. Você é um sacerdote, você, minha irmã, é uma sacerdotisa aos olhos de Deus. Você tem o direito dado por Jesus Cristo através da sua morte de ter esta confiança, entrar na presença de Deus, nessa expressão que já discutimos, entrar na presença de Deus como uma figura, não é? Você pode entrar na presença de Deus e diante dele falar dos seus pecados, dos seus problemas, das suas dores, das suas necessidades, das suas lutas, das suas circunstâncias, porque Deus ouve o cristão. Não precisamos de intermediários, não precisamos. E essa é exatamente a expressão, não é? Eu quero encorajá-los a entender esta doutrina, porque diz a palavra de Deus, nós temos um grande sacerdote que é o Senhor da casa de Deus, isto é, Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote já abriu o caminho. A palavra bíblica diz que ele foi na frente e nós seguimos o seu caminho. Não porque sejamos perfeitos, ou puros, ou santos, mas que Deus nos fez puros e santos na pessoa de Cristo Jesus, quando nos redimiu e nos salvou, dando livre acesso à presença do Pai. Agora é óbvio que nós temos a doutrina no nosso coração. Literalmente, quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. Não é uma figura apenas. Os sacerdotes, no dia que Jesus Cristo expirou na cruz, eles tomaram um grande susto, porque o véu do templo foi literalmente rasgado, para demonstrar a todos os presentes de que um novo e vivo caminho já está aberto diante de nós. O que nos falta então, querida igreja, é termos a confiança que Deus nos ouve, que Deus ouve a nossa súplica. Nós precisamos ter essa confiança no coração. Pastor, mas por que você está dizendo isso? É porque hoje a gente percebe que há um desvio nisso tudo. Dias atrás, o Jornal do Interior do Brasil publicou de que uma família muito rica e excêntrica de Minas Gerais ofereceu 18 mil reais, era o que eles tinham na mão, para que uma oração fosse feita pela matriarca da família que estava enferma. O pregador famoso que estava na cidade
estava pedindo 25 mil reais para fazer a oração. Irmãos, eu acho que eu vou cobrar pedágio. E eu, quando olho para isso, eu digo: Senhor Deus, nós estamos vivendo no meio de um povo analfabeto de Bíblia. Povo que não conhece as Escrituras Sagradas. Eu não preciso do pregador da TV. Eu só preciso dobrar o meu joelho e entrar por esse vivo caminho que Jesus Cristo deixou para mim. Mas hoje nós estamos assim. Quantas pessoas se esquecem que Deus nos fez, na pessoa de Jesus Cristo, sacerdotes. Ele deixou aberto o vivo caminho. E é essa confiança que nós temos que ter. Eu me lembro um tempo lá atrás, em que alguém estava desesperado durante a semana na igreja e disse: pastor, corre aqui. Porque aqui tem uma pessoa endemoniada. E pastor, quem entende demônio é você. Eu disse: mas eu estou muito longe. Eu estou 100 quilômetros de vocês. E aí veio a seguinte expressão: então pastor, ora aí, e eu vou ver o que eu faço com o diabo. Era o zelador da igreja. A experiência não foi muito boa. Parece que o diabo sabia um pouco da vida dele e dos pecados dele. Quase que o casamento acabou. Sabe o que acontece conosco? Nós não temos essa confiança essencial. Que quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, em nosso lugar, Ele nos deu um lugar de autoridade. Nós estamos sempre dependendo da autoridade de terceiros. E pior do que isso, no exemplo que contei, parece que crentes estão hoje terceirizando até a oração. Vamos terceirizar. Vamos pedir oração por quem ora mais forte do que eu. E numa terra onde quem ora mais é quem grita mais. Segundo os dos sites, não é? Com a mesma intensidade em que se ora, tem que se aumentar o volume da voz, para que todos sejam compungidos no sentimento de oração. Então, irmão, nós vamos ser gritão. Bem gritão mesmo. E tem gente que gosta de pastor gritão, né? Irmãos, eu não preciso de alguém gritão. Não preciso terceirizar minha oração. Eu tenho um sumo sacerdote que já está sobre a casa de Deus. O nome dele é Jesus. E ele nos abriu o caminho vivo e santo para que eu e você possamos, pela nova aliança, entrar no lugar santíssimo, fazer orações em todos os lugares e abençoarmos multidões de pessoas através do meu sacerdócio, através da minha vida, através daquilo que eu realizo. Agora, eu também tenho que admitir que durante os anos, parece que os crentes sempre foram terceirizando para nós pastores a oração de fé. A oração de fé. E parece que pastores, para se sentirem poderosos, eles estão incentivando o seu povo a simplesmente receber as suas orações. Porque se não receber as suas orações, não é ungido, não está na visão, não vai ser abençoado, não vai ter resposta divina. E aí os erros e os desmandos começam a acontecer. Irmãos, ninguém pode tirar esse sacerdócio, porque quem deu esse sacerdócio foi o próprio Deus na cruz do Calvário. Foi Deus que planejou isto. É como se Deus dissesse: daqui da cruz para trás, vocês ofereceram sacrifícios. Desde o deserto vocês sacrificaram animais, e o sumo sacerdote, numa figura divina, ele representava o meu povo, que entrava no lugar santíssimo. Mas agora, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Eu não preciso de mais nada disto. Os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito,
Deus não despreza. Esse é o nosso sacerdócio. Esse é o nosso sacerdócio. Irmãos, isso significa que há poder e autoridade sobre a sua vida, sim, pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo. Somos nós que temos que entrar no lugar santíssimo. E Ele pode ser o lugar onde desejarmos entrar. E ali naquele lugar fazemos as nossas orações, sem terceirizarmos, sem termos outras pessoas. É você e o seu Deus. Não terceirize. É você e o seu Deus, meu irmão e minha irmã. Esse é um ministério santo, é sacerdotal. É óbvio que a expressão sacerdotal traz a nossas memórias algumas coisas. Como pastor, ou como pastores, nós somos também sacerdotes. Quando aconselhamos, não é? Quando apresentamos uma criança, quando batizamos, quando realizamos um casamento, e tudo isso é maravilhoso. É uma maneira de todo pregador mostrar a sua face de sacerdote. Quando pregamos, não é? O dom que está sobre nós é o dom da profecia, de interpretarmos a profecia de Deus. Não é de prognosticar o futuro, é realmente declarar a profecia de Deus, como digo hoje. Irmãos, temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vamos entrar na presença de Deus, sejamos ousados. Agora é claro, todo mundo gosta mais do pastor como sacerdote do que como profeta. É muito mais gostoso, não é? Porque o pastor sacerdote é o pastor paz e amor. Mas profeta nem sempre é assim. E é interessante nos dias atuais. Quando usamos do arbítrio de profeta e diz, meu irmão, não faça isto. Você está errado. Pronto. A camarada já muda. Ele diz, não, eu gosto mais quando ele apresenta a criança. Eu adoro quando ele faz casamento. Mas essa não deu, porque nós estamos querendo ouvir o que a gente quer ouvir. E hoje só tem dois tipos de igreja. As que pregam o que as pessoas precisam ouvir e aquelas que pregam o que as pessoas querem ouvir. Só isso. Meu irmão, você está hoje aqui para dizer o seguinte: esta igreja valoriza a nova aliança que veio através de Cristo Jesus. No dia que Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado. Qualquer um de nós, salvos e redimidos, podemos estar na presença de Deus como aqueles que numa figura no Antigo Testamento representava o lugar santíssimo e ali adentrava uma vez ao ano para oferecer sacrifício por todo o povo. Agora, esse texto é de que a gente precisa ter esta convicção firme e forte. Podemos adentrar, temos sacerdócio, Deus nos gabaritou para isto. Precisa ser firme. Agora lembre-se numa figura lá do Antigo Testamento, como já aprendemos aqui. Quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia entrar no lugar santíssimo, o maior zelo que se tinha com aquele homem era este: amarrava-se uma corda em uma das pernas do sumo sacerdote, e ele entrava no lugar santíssimo. Porque se porventura ele tivesse pecado, ele morreria fulminado no lugar santíssimo. Por isso que ele tinha todo um cerimonial de vestes, de pedir perdão de pecados, de transmigrar pecado para os animais, para que fosse oferecido o primeiro sacrifício por ele, pelos seus pecados, para que ele pudesse entrar no lugar santíssimo. Mas mesmo assim, a turma amarrava aquela corda no pé dele. Por quê? Você já imaginou se ele tivesse um pecado oculto? Ele morreria fulminado, porque naquele tempo, irmãos, não era graça, era lei. E se alguém entrasse no lugar santíssimo, manchado pelo pecado, não purificado, ali morreria. E aí eu pergunto, mandaria os diáconos da igreja arrancar ele de lá? Mandar as mulheres de oração ir lá arrancar do lugar? Nenhum de nós poderíamos entrar. Até que um outro sacerdote fosse colocado. Eu fico imaginando o sumo sacerdote do povo de Israel entrando e passando por aquele momento delicado em que ele diz: está aqui a minha perna, amarre a corda. Era um momento de indecisão, não havia certeza.
Da mesma forma que quando o povo de Israel saiu do Egito, quando Deus pediu na matança dos infantes, dos inocentes do Egito, Ele disse: o anjo da morte vai passar, e se não tiver no umbral da casa o sangue do cordeiro, ali o anjo da morte entra e vai, na verdade, sacrificar o primogênito daquela família. Irmãos, todos nós estaríamos receosos. Se eu estivesse vivendo no tempo de Moisés, eu tenho certeza que minha esposa, Marta, diria umas 5 vezes, agarrando os seus filhos no braço, dizendo assim: você, Wagner, você passou o sangue lá na porta? Sim, meu amor, vai ver de novo se você passou. É o nosso primogênito. Eu disse assim: passei, meu amor. Você tem certeza? Mulher nunca tem certeza, né? Você tem certeza, mas absoluta. Faz o seguinte: pega um rolo de tinta, pinta a parede toda para que o anjo da morte, quando passar, tiver certeza que aqui nós temos o sangue do cordeiro. Era um momento de indecisão. Irmãos, quando o choro dos infantes começar a ser ouvidos, as mulheres do povo hebreu chorou também, porque sabia que haveria um choro tremendo ali. A mesma questão entra aqui quando se falava do sumo sacerdote para entrar no lugar. Está coberto pelo sangue do cordeiro, sim ou não? Você já fez o sacrifício conforme a lei para a purificação dos seus próprios pecados, para que você possa entrar no lugar santíssimo e oferecer sacrifício? O que o texto de Hebreus está dizendo é dizendo assim: povo hebreu, todos os sacrifícios já cessaram, porque o sacrifício maior já foi feito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu na cruz. O véu do templo foi rasgado. E a partir de agora, cada um de vós que creem no nome de Jesus Cristo, vocês têm acesso livre à presença do Pai. É esse o ponto. É esse o ponto. E o que para mim me parece o mais incrível de tudo, é que se nós não tivermos o sangue de Jesus Cristo sobre nós, nós corremos grandes perigos nessa vida. Porque foi através do seu sangue, do seu corpo, é que nós temos esta certeza essencial, este encorajamento essencial. Eu posso entrar na presença do Pai, porque o sacerdote Jesus Cristo já foi à minha frente. Mas não devemos entrar de qualquer jeito ali. E hoje, infelizmente, as pessoas não têm temor de Deus mais, como havia tanto temor de Deus nas gerações antigas. Hoje pecamos porque Deus perdoa. Pecamos porque Deus é bom. Pecamos porque o domingo vai chegar e a gente acerta as contas. E a impressão que eu tenho por esse texto é essa: se vocês têm esta certeza deste sacerdote que está sobre a casa de Deus, e é Jesus, aquele que morreu, e através do seu corpo e do seu sangue, o véu foi rasgado, vocês, por favor, então façam assim. Sendo assim, vamos nos aproximar de Deus com coração sincero e plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos o sangue do Cordeiro, para nos purificar de uma consciência de culpa, e tendo os nossos corpos lavado com água pura. Explica para nós, pastor, é simples. Quando ele abriu o caminho está aberto. Mas eu e você temos que fazer esta parte. Temos que purificar o nosso coração. Temos que lavar as nossas vestes. Temos que ter a nossa consciência pura perante Deus, para que possamos então adentrar aos santos dos santos e dizer ao Pai eterno: Senhor, aqui estou. Olha meu coração, veja as minhas súplicas, e eu com ousadia e coragem estou aqui em Tua presença, porque já purifiquei o meu coração e lavei as minhas vestes. Ou seja, igreja, não é de qualquer jeito. Terrível coisa é fazer a obra do Senhor o quê?
relaxadamente. Me lembro um tempo que eu fui pregar no Nordeste e disse assim: pastor, vem aqui orar aqui, o irmão aqui cometeu um pecado aqui, umas besteirinhas, ora pelas besteirinhas aí, pastor. Eu tomei um susto. Você já orou por besteirinha? Eu sei lá qual é o conteúdo da besteirinha. Fiquei com medo, porque um tinha uma corda na mão, amarrado na mão. Eu pensei, de repente, essa besteirinha aqui, com essa corda, ele enforcou alguém. Isso não é uma besteirinha qualquer. Me perdoe usar essa expressão para trazer para os dias atuais. Eu sou crente em Cristo Jesus, já fui salvo, o caminho já está aberto. Deus tem que me compreender. E quando eu pecar, Ele sabe que eu sou pecador. E eu venho do jeito que eu estou. Pode vir. Mas quando você chega na presença dEle, Ele te ensina: lave suas vestes, limpe o seu coração, limpe suas mãos e esteja na minha presença, meu filho. Não é de qualquer jeito, não é qualquer besteirinha. Porque a minha entrada nesse lugar santíssimo foi precedido por aquele que é santo, aquele que é Senhor da casa, é Senhor de todos os sacrifícios, é o Senhor Jesus Cristo. É como se Ele dissesse: Ele foi à tua frente, você vai atrás. Eu sigo a Cristo Jesus. Então não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Mas hoje em dia é assim que acontece conosco. Nós entregamos qualquer sacrifício a Deus. É de qualquer jeito. Quantas e quantas pessoas dizem: Senhor, eu vou te seguir, mas seguem de qualquer jeito. Muitos dizem: Senhor, eu vou estar em tua presença. É claro que vai estar na presença de Deus, ninguém pode fazer o contrário. Mas como eu estou na presença de Deus? Isso tem a ver com o nosso culto, isso tem a ver com a forma que eu cultuo, tem a ver com o meu coração, tem que a ver também com o meu lado exterior, irmãos. Tudo aquilo tem que transpirar a presença do meu Deus Todo-Poderoso. Dias atrás alguém me escreveu e disse assim: pastor, nossa igreja tem que ser mais contemporânea, pastor. Tira o paletó e a gravata, pastor, fique à vontade. Eu disse: olha, não vai dar. Não vai dar. Não se trata de formato de culto. Se trata de convicção de vida, irmãos. Imagina o pastor chegando aqui de bermuda, perna peluda. Porque eu pareço um urso, irmãos. Não, eu quando saio de casa, eu faço questão de me assear, tomar meu banho, vestir minha melhor gravata, meu paletó, e eu vou, porque eu sou representante de uma igreja. Não só legalmente nos documentos e no CNPJ da igreja. Eu represento uma igreja. E eu vou representar naquela igreja o sumo sacerdote. Eu vou estar vestido conforme a nossa cultura, como se fosse para me encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa é a minha convicção de vida. Porque quando eu era ovelha, eu também não ia de bermuda, ia de qualquer jeito para a igreja, não, irmãos. Eu ia bonitinho, irmãos. Naquele tempo a gente não tinha dinheiro para muito sapato, muita calça e muita camisa, irmãos. E tinha a camisa da igreja, a calça da igreja, a meia da igreja. Eu vou parar por aí, senão fica feio, né? E o sapatinho para ir na igreja, irmãos, era ali que a gente ia. Irmãos, era uma beleza. Eu tinha uma camisa cor-de-rosa, clarinha. Era a coisa mais bonita do mundo. Era de ir na igreja. Cada um dos filhos tinha a sua. Era assim que a gente ia para a igreja do Senhor Jesus. A gente não ia de qualquer jeito. E aí, o tempo foi mudando. Eu não tenho nenhum problema que o irmão ali está com uma camisa polo, o outro está com uma camisa de outro jeito. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Fique tranquilo. Não estamos falando de usos e costumes. Mas eu quero ensinar agora o outro lado dessa questão. Eu já fui pastor de uma igreja que as mulheres iam na igreja cheirando coxinha. Elas estavam lá fritando lá o bife, fritando lá, e de repente eu ouvia a igreja, todo mundo morava perto da igreja, todo mundo ia lá, e algumas iam ainda limpando a mão no avental. E entrava para cultuar a Deus.
A questão é que quando a gente não se prepara para estar na casa de Deus, nós nos esquecemos de que aquele que é santo, ele foi à nossa frente. Ele abriu um vivo e santo caminho, para que eu e você pudéssemos nos preparar para estar na casa do Senhor. O culto, como ouvimos hoje aqui pelo Kleber, não começou agora no primeiro acorde. Ele começou lá na segunda ou terça-feira, quando você disse assim: puxa vida, nesse domingo eu vou estar à noite na igreja, eu vou estar de manhã e à noite, eu vou estar na casa do Senhor. É quando você faz as suas orações, as suas súplicas, você ora a Deus sempre apontando para o futuro, onde vamos nos encontrar com os nossos irmãos em Cristo. E a gente se prepara para estar aqui. A gente não vem de qualquer jeito. A gente tem a preocupação porque o zelo que eu tenho com o meu corpo e com as minhas vestes demonstra a honra que eu dedico àquele que tem que ser honrado aqui. Mas hoje não é mais assim. A gente vai de qualquer jeito. Você viu esses dias que a gente está vestindo o pessoal mais jovem da igreja para ajudar os diáconos no ministério cotidiano da igreja e que eles vêm de paletó e gravata? Você já viu como eles ficam bonitinhos? Não é? Eles entram lá que a gente fica impressionado, a gente diz assim: puxa vida, parece até filho de alfaiate, bonitão, arrumadinho e tudo mais. Por que nós estamos salpicando isso no coração das futuras gerações, preparando todos eles para servir conosco, mas servir a um grande Deus e termos zelo por isto? Eu sei o quanto de desconforto eu causo a estes homens diáconos que estão todos nos seus postos, aqui dentro, lá do lado de fora, na porta do gabinete, no ministério infantil. Cada um deles estão dando o melhor deles. Não é fácil ficar dentro de um paletó como esse aqui, não é fácil. Agora, nesse período que a gente ligou o ar-condicionado e está bem gelado, está bom. Mas, irmãos, no calor é um sufoco. Mas é distintivo. Sabe por que funciona? Porque eles dão uma olhadinha em todo mundo. Os mal vestidos ele deixa passar, mas vê lá com paletó e gravata e diz assim: posso pedir uma informação? Porque já sabe que é alguém que representa esta igreja. Como é importante isto. Não estou dizendo isso que vocês domingo que vem todo mundo de paletó e gravata aqui. As mulheres de vestido longo. Não precisa se preocupar. O que eu estou dizendo é que os nossos usos e os nossos costumes estão corrompendo os valores que sempre foram eternos. Porque agora a gente não precisa se preparar para estar na casa do Senhor. A gente vem do jeito que está, de qualquer jeito. Porque a gente diz assim: Deus nos recebe como nós estamos, é claro. Mas chegou na presença dEle, eu tenho que entrar no lugar santíssimo. Para entrar no lugar santíssimo eu tenho que limpar as minhas mãos, limpar o meu coração e adentrar ao lugar santíssimo, seguindo o exemplo de Cristo, sem intermediários, óbvio. Mas quando eu não pratico a cultura de me preparar para estar na igreja, tudo é de qualquer jeito. E logo o temor do Senhor voa pela janela fora e não volta mais. O texto aqui quer dizer do rigor, do encorajamento essencial que todos nós precisamos ter para estar na presença dEle. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos de preparação. Preparação. E olha que coisa bonita. Quando a gente prepara os nossos filhos para estar na casa do Senhor, eles chegam tranquilos, aproveitam tudo com muito gosto, com muita alegria, sem nenhum problema. E a gente vê cada vez menos crianças chorando para entrar no berçário, no ministério infantil e etc. Dias atrás, tinha alguém que não queria entrar, estava lá na porta da minha sala lá e negociando com o pai. Não quero. Aí eu disse para o pai, falei assim: você preparou ele para estar aqui? Não, pastor, a gente só pôs no carro e veio para a igreja. Aí não funciona. Porque uma criança precisa de preparação. Um idoso precisa de preparação. Eu e você precisamos de preparação para estar na casa do Senhor. E é bonito ver o povo se preparando para ir para a casa do Senhor. Não sei como é na tua casa, na minha casa é um momento agitado. É um momento agitado, não é? Principalmente as mulheres da minha vida. É agitadíssimo. Haja tomada, haja chapinha,
Haja espelho, haja homem esperando na porta do elevador. Haja, 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 haja. Mas é preparação. Então, meu irmão, quando tudo isso passar e você entrar no seu carro, olha se você não esqueceu nenhum filho, nenhuma filha do lado de fora. Está todo mundo dentro. Porque, irmãos, essa semana alguém esqueceu um filho aqui. Tivemos que ficar 1h30 esperando. Mas eu pensei que o meu parente ia levar, eu pensei que outro ia levar. Eu falei, não, aqui tem papelzinho para sair, se não vier com papelzinho, não sai. E aí eu já falei, olha, da próxima vez eu vou levar para mim essa criança e não devolvo mais. Está todo mundo dentro do seu carro? Não venha para a igreja de qualquer jeito. Você, marido, chefe desse lar, pare o seu carro e diz para a sua família, nós estamos indo agora para a casa do Senhor nosso Deus. Crianças, temos que estar preparados para estarmos na casa do Senhor. A casa do Senhor tem que ser tão amada quanto o nosso lar é amado. Nós vamos cultuar o nosso Deus, é diferente. Irmãos, tem muita gente que joga as crianças para dentro do carro. Eles estavam jogando bola, tomaram um banho correndo, joga dentro do carro e traz para a igreja. Chega aqui, eles continuam jogando bola. Não obedece o professor. Dá um trabalho que não tem preparação. Irmãos, no Antigo Testamento tinha o cântico dos degraus. Era a preparação. A cada letra do alfabeto hebraico, os sacerdotes que iam à frente, os levitas, eles davam um passo e eles cantavam um cântico. Por que eles faziam isso? Porque Deus gosta de ouvir cântico, a prestação? Não, é para preparar o povo para a adoração. Eles davam outro passo e adoravam o Deus vivo. Para preparar o povo de Israel, davam outro passo no cântico dos degraus, para preparar o povo, até que, esgotando o alfabeto hebraico, eles chegavam na porta do lugar do sacrifício e o sumo sacerdote entrava anualmente no lugar santíssimo. Com uma corda no pé, é verdade, mas entrava no lugar santíssimo. Tudo para preparação. Irmãos, eu quero incentivá-los, encorajá-los àquilo que é essencial à nossa fé. Temos que nos preparar para vir à casa do Senhor. Temos que nos preparar para ir à casa do Senhor. Não pode ser de qualquer jeito. Eu tenho que preceder a minha vinda à casa do Senhor com o mesmo sentimento que nós temos aqui. Olha só, desde que nós chegamos hoje cedo aqui, a gente tem ouvido louvores e adoração. Pergunto para você, como que tem que ter na tua casa? Tem que ter louvor e adoração. Tem louvor e adoração ou tem sambão durante a semana? Tem que ter preparação. Eu tenho que preparar o ambiente, os corações. Já durante a semana a gente fala da igreja, não é? A gente tem a oportunidade de vir numa reunião de oração para preparar o nosso coração, um culto de meio de semana. Temos a oportunidade de ir nos encontros variados que a igreja tem. Tudo isso para preparação, para nós chegarmos aqui e prestarmos um culto a Deus. Irmãos, quem é a pessoa que vai ser beneficiada com o nosso culto? É Deus. Mas curiosamente, quando adoramos esse Deus maravilhoso, nós somos beneficiados, porque o louvor e a adoração faz bem ao nosso coração. Tem gente que diz assim, agora vai cantar aquela música, é a minha música predileta, pastor, aí chora, derrama as lágrimas e tudo mais. Parece que o culto é para a pessoa. Já viu gente que vai se batizar e pede a música predileta? É como se a música fosse para nós. A música é para nós, irmãos? A música é para Deus. É para o Pai. Claro que a gente tem as nossas preferências. Eu passo a semana geralmente murmurando, cantando, assoviando as canções que a gente tem aqui no domingo. Fica vivo na minha mente. Mas eu tenho que encher a minha vida de louvor e adoração, para que quando chegar no domingo, eu entregue a Deus o louvor e a adoração que só Ele é digno de receber. Mas eu já me preparei para isto. Eu já preparei as minhas crianças para isto. E aí tem que fazer isso mesmo. E aí
diz o texto sagrado: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, a nossa doutrina, pois aquele que prometeu é fiel e ele não vai falhar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa confiança. Dias atrás encontrei um homem e ele disse assim para mim assim: pastor, eu tenho muitas saudades da igreja. Eu falei: sério mesmo? Você já foi de igreja? Já fui de igreja, pastor. Eu gostava muito das canções. E ele tinha uma voz bonita, irmãos, tem que ver. Ele falou: pastor, o hino que eu mais gosto é aquele: Castelo forte é o nosso Deus. Eu falei: puxa vida, que coisa bonita. Ele falou: eu tinha uma avó que ensinava todos os hinos do inário, para que nenhum neto dela chegasse na igreja e desse qualquer fora. Enquanto ele estava falando, não é, eu me lembrei do Mr. Bean. Qualquer dia eu passo ele aí nesses telões, porque é um telão bonito, né? Esse aqui está meio apagadinho, esse aqui está até mais bonito. Mas, irmãos, o Mr. Bean entrando, pode colocar no YouTube, Mr. Bean da igreja, é muito legal. Ele deu um monte de fora, né, quando estava lá na igreja. Aquela avó dizia assim: eu quero treinar os meus netos para que ele não dê nenhum fora na igreja. É esse tipo de zelo é que nos dá a confiança de entrarmos no lugar santíssimo. Ontem, quando eu disse assim, escutem vocês, crianças, e estava aqui aquela criançada aqui, dando a volta, cheio de criança, 462, mais professor e tudo, tinha umas 600 pessoas, tudo cheio. Ainda recebemos umas 100 outras pessoas que vieram para ver patati e patatá, tudo certo. Quando eu disse para as crianças assim: aqui é onde nós temos o culto dos adultos. Quando eu falei assim, todos ficaram todos com a boca aberta. Então é aqui, é aqui. Aí eu falei: nem vou falar que a gente não tem cenário, não tem patati patatá, não tem tantas luzes, não tem balão, não tem bexiga, não tem tudo isso, que o nosso culto é um pouquinho diferente do deles. Quando terminou o culto, disse, pôs a mão, uma menina colocou a mão na cintura e disse assim: minha mãe nunca falou que tinha lugar de igreja de adulto aqui. Eu achei que a minha mãe me deixava e ia embora. Não vou falar quem foi. Mas preciso conversar com esses pais. Porque tem criança nessa igreja que acha assim: meu pai e minha mãe me deixam aqui, vai embora, fazer compra e depois volta. Ah, e por falar em fazer compra, eu anotei isso também. É adorável ver os crentes que trazem os filhos na igreja e vão no Yamauchi. Maravilhoso saber que os crentes vêm à igreja, deixam os seus filhos aqui e vão fazer compra na feira no domingo. Parece que o domingo tem outros senhores. Para estes, com certeza, ir à igreja é qualquer coisa. Mas para mim e para você, ir na igreja é um privilégio, mas é também o meu dever. E eu não faço isso por dever, eu faço isso com alegria no meu coração. Porque estar na casa do Senhor faz bem ao nosso coração. Como isso é gostoso. Você gosta de vir à igreja? Irmãos, eu estou todo dia na igreja, pelas minhas funções. Mas, irmãos, sabe qual é o lugar que eu mais gosto desta igreja? Não é a minha sala. Porque Deus, quando te dá uma visão a respeito de um ministério, a semelhança do sacerdote, Deus amarra uma corda na gente e deixa a gente amarrado naquela mesa. A gente senta ali e às vezes fica o dia inteiro, de manhã até a noite ali. Não é fácil. Aquele não é o lugar que eu mais gosto de estar. Mas sabe qual é o lugar que eu mais gosto de estar? É aqui nesse santuário. Quantas vezes eu sento no banco daquele piano ali, meu cantinho. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Esta igreja sem vocês não é a nossa igreja. A coisa mais bonita são vocês.
adorando e bendizendo o nome do Senhor. Esta igreja com vocês aí sentado, é isso que glorifica o nome do nosso Deus. Uma igreja só com cadeiras brancas, irmãos, tem pouco valor. Mas mesmo assim, eu sou aquele homem que oro dentro desse santuário. E às vezes andando, vejo um papelzinho como aquele jogado no chão. E faço questão de me abaixar e apanhá-lo. Para dizer para o meu corpo inteiro, eu tenho que zelar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que cuidar dela. Como é gostoso aqueles irmãos que estarão amanhã aqui, porque você na hora da saída vai dar uma mexidinha na tua cadeira. A cadeira vai ficar um pouquinho torta. Fique tranquilo. Amanhã cedo, até às 10 da manhã, os nossos voluntários vão colocar todas essas cadeiras alinhadas no lugar para o culto de quarta-feira. Eu nunca entrei nesse santuário em que vi as cadeiras tortas, todas elas alinhadas e acertadas no seu lugar. É zelo do Senhor. Esses irmãos que fazem esse serviço incrível, eu digo a eles, recolham todos os papéis. Se alguém pegar um envelope, um pedido de oração e rabiscar alguma coisa, subtraia disso tudo. Não vamos reaproveitar. O povo de Deus tem que vir a esta casa e sentir que existe organização, ordem, e que este lugar é um lugar santo para nós. É o lugar do nosso encontro. Esta é a firmeza com que a gente tem que ter na nossa vida e no nosso coração. Eu tenho que prezar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós estamos ensinando aos seus filhos, que eles amem a casa do Senhor e cuidem da casa do Senhor nosso Deus. E aí vem o texto e conclui dessa maneira: consideremo-nos uns aos outros para nos incentivar ao amor e as boas obras. E aí vem a ideia do nosso culto e de você estar aqui presente. Como foi gostoso no início desse culto vocês compartilharem as suas histórias. Não foi lindo aquele começo do culto? Que gostoso. Um falando, olha, eu entreguei a minha vida a Jesus assim. Foi tão gostoso. Para mim foi um privilégio conhecer mãe e filha aqui à frente. Que honra poder reconhecê-las, conhecer a sua história. Que bênção que fez ao meu coração. E aí, então, nós vamos considerar um outro para amor e motivação mútua, tanto para a fé como as obras que nós damos ao nosso Deus. Por isso, nós temos que realmente sempre nos saudar em amor, quem sabe com a paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, mas respeitoso e amoroso. Devemos nos abraçar e nos motivar em amor um ao outro. É para isso que nós estamos na igreja do Senhor Jesus. Estamos aqui para melhor, não para pior. E quando a gente se considera um ao outro e expõe um ao outro a essa consideração formosa do amor, a igreja fica linda. E as crianças são um bom exemplo disso. Você já viu quando uma criança entra na classinha dela? É uma alegria, irmãos. A alegria. Outro dia mesmo eu vi uma classe chegando. Na mesma hora a menininha já entrou correndo e disse assim: bom dia, mas sabe aquele bom dia sonoro? E todo mundo, bom dia. E ela falou, olha o brinquedo que eu trouxe. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aquela alegria. É claro que de vez em quando tem umas briguinhas entre eles. Mas irmãos, a briguinha dura pouco tempo. Porque o amor é maior do que tudo isto. Porque nós estamos na igreja para nos considerar em amor um ao outro. Temos que ser respeitosos. Imagine, por exemplo, se qualquer um dos nossos ilustres visitantes fossem maltratados aqui dentro. Jamais voltariam. Mas eu quero lembrar que se um irmão em Cristo seu for maltratado, provavelmente ele se escandalize e nunca mais volte. Por isso que eu tenho que tratar com carinho e com amor todos que são meus irmãos na fé. Tanto desta igreja como qualquer outra igreja. Irmãos, quando eu encontro irmãos de outra igreja, a turma veio para filmar aí, o pessoal da Rádio Transmundial, cada um começou a falar com a sua igreja. Que alegria de abraçar os irmãos em Cristo. Falar as suas igrejas, de onde vinham, qual era o ministério a quem servia. Que bênção maravilhosa, irmãos. É a coisa mais gostosa que tem no mundo. Porque eu estou no mundo para realmente alegrar o coração dos meus irmãos em Cristo e festejar quando encontro um deles. E esse é um lugar de festa, é um lugar de alegria, onde nos encontramos e nos reunimos, mas nos reunimos para alegria. E por isso
nós temos esse lugar. Talvez seja mesmo por isso que o escritor de Hebreus, me permita a expressão, diz assim: não nos deixemos de nos reunir com a igreja. Ou seja, não abandone sua igreja para ir para outra igreja, fique na sua igreja. Claro que visite outra igreja e seja bênção lá também, segundo o costume de alguns. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais porque o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, uma coisa é alguém dizer lá no passado, quando a Bíblia foi composta: o fim de todas as coisas está próximo. Sejamos encorajador, animemo-nos uns aos outros, etc, etc. Agora eu pergunto, nós estamos mais próximos ou não estamos do fim de todas as coisas? Estamos, irmãos. A história já começou a se afunilar. A história já começou a se afunilar. Tudo começou a afunilar. Hoje se discute no mundo, e como vai acontecer no início de agosto, que se a ferramenta que o anticristo vai usar não são os nossos poderosos smartphones. Se apagássemos todas as luzes desse santuário, e eu apanhasse o meu smartphone e tivesse ele aqui na minha mão direita, a maioria de nós somos destros, estaria o meu celular, e o reflexo do celular estaria na minha testa. E sem isso, não vamos comprar nem vender, porque a nova ordem mundial está chegando. Irmãos, estamos mais perto dessa possibilidade do que a gente imagina. A conferência vai ser feita nesse propósito. Discutir tecnologias e como isso tem a ver com as profecias bíblicas. Já dá um fio na espinha, irmãos. Jesus está voltando. Agora, que tipo de crente eu tenho que ser se Jesus Cristo está voltando? Irmãos, um crente amoroso, crente carinhoso, um crente que realmente tem uma posição firmada com Deus. Principalmente quando vocês verem que o dia do Senhor está se aproximando. Cuidem disto. Cuide do zelo, da tua vida, da maneira com que você entra no lugar santíssimo, da maneira que você se procede como um cristão no mundo em que vivemos. E concluo dizendo que a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, todos nós sem exceção. Os dias são difíceis. Parece que estamos tão ocupados que não temos tempo mais para orar, para ler a Bíblia, para cultuarmos a Deus, para amarmos pessoas, para servirmos a Deus num santuário como este. Parece, a impressão que eu tenho é que tudo ficou extremamente corrido, e se não bastasse, como digo, as nossas agendas, existem as emergências. E parece que tudo isso passa. Já é domingo de novo, igreja. Vamos amanhã entrar na segunda-feira, mas quando suspirarmos um pouco mais fundo, já é sábado. É incrível. Os dias estão passando velozmente. Estamos nos ocupando cada vez mais. E aí então eu pergunto, que tipo de vida espiritual eu tenho que ter para viver esses últimos dias? Eu tenho que olhar para o texto de Hebreus capítulo 10, versos de 19 a 25, e tenho que ser encorajado a viver aquilo que é o essencial para Deus. Mãos limpas, corações aspergidos, consciência sem culpa, e corpos lavados, pronto para exercermos o nosso sacerdócio. É isso que nós mais precisamos nos dias atuais. E amada igreja, não nos enganemos, porque hoje a maioria dos cristãos sempre tem uma resposta na boca a respeito de qualquer doutrina, como quem diz, lá no posto de Ipiranga: você tem convicção da sua vida? A Bíblia diz isso. Ah, eu tenho. Mas muitas vezes não temos.
Há muitos anos atrás eu tive uma ovelha que sempre me inspirou. Nossa igreja era pequenininha. Aquele homem chegava, entrava por aquele corredor, se ajoelhava em um daqueles bancos e orava a Deus. Quando nós cantávamos os hinos, a voz dele era mais forte do que os outros. Quando lia o texto, você só precisava começar a ler o texto. Ele, em voz semi-alta, acompanhava o texto que estava sendo lido. Fiquei mais maravilhado com ele quando descobri que ele era analfabeto. Eu dizia: ei, como que você canta tão bonito, meu irmão, se você não sabe ler? Ele diz: pastor, Deus me deu 2 ouvidos e eu presto muita atenção. Eu não sei a Bíblia não, pastor, mas aí eu decoro a Bíblia. Qualquer texto que você diz bonito, aquela semana eu pego os netinhos que leem e eles vão dizendo, eu vou repetindo até eu decorar tudo. E quando eu decoro, eles dizem assim: vô, tá certinho. E aí eu fico certo no meu coração. Aí eu passo uns 3 dias repetindo aquele texto bíblico, porque, pastor, vim para essa terra de São Paulo, lutei minha vida inteira, não pude ir numa escola, não tive muita educação, não tive muita preparação. Pastor, eu não quero chegar no céu sem saber a Bíblia. Eu não quero chegar no céu sem saber os hinos, porque quando o anjo perguntar, eu já sei na ponta da língua. Como era gostoso fazer visita com aquele irmão. Que oração que aquele homem tinha. Sabe quando alguém ora que vem lá da alma? Lá da alma. Não é alguma coisa preparada aqui na cabeça, mas da alma. Aprendi demais com aquele irmão. Pena que Júlio morreu e foi embora. Para dizer a verdade, Júlio não foi embora não. Ele chegou no lar, porque o lar dele nunca foi aqui, foi lá. Ele é um homem que eu via que ele estava preparado para a volta de Jesus Cristo no dia seguinte. Coração, a alma dedicada a Deus de todo o coração. Sabe quando não se tinha lista de oração? Terminava o culto e ele dizia assim: pastor, como é o nome daquele moço lá, aquele coisinho que está lá na frente lá? Disse: irmão fulano, tá, pastor, obrigado. Bom, guardar o nome dele, vou guardar o nome dele. Irmãos, quando a gente chegava na quarta-feira, todos os pedidos que foi feito no domingo ele tinha na cabeça dele. Mas era muito bonito ver aquele homem chegar para adorar a Deus. Ele ficava lá no último banco, porque ele dizia: pastor, tem um problema nas minhas costas que eu não sei explicar. Às vezes preciso ficar sentado, às vezes preciso ficar em pé. Pastor, quando eu ficar em pé, não se preocupe, eu já tenho aquela vaguinha ali que eu fico ali naquele lugarzinho. Descanso um pouco da posição e volto a sentar de novo para cultuar a Deus. Ele morreu dormindo. E aí eu me lembrei de que eu também várias vezes dormi lá no sofá da minha casa. E quando eu acordava, alguém tinha me colocado na minha cama. Crente assim, os anjos vêm buscar. Uma figura de linguagem. E no caso do irmão Júlio, o papai do céu veio buscar um iletrado Júlio, que amava a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ele mesmo. Júlio não morreu. Papai do céu pegou ele no andar de baixo e levou para o sobrado de cima. Quando ele abrir os olhos, ele já vai estar na presença do Deus eterno, no gozo do Pai. Já sabe a Bíblia de cor e já sabe todos os hinos. Ele foi o único homem na minha vida que eu não tive coragem de dizer: irmão Júlio, quando você morrer, você vai receber, e no dia da ressurreição e da volta do Salvador e do Redentor, você vai receber um corpo de glória e a mente de Cristo.
Se vai receber a mente de Cristo, você vai saber tudo. Não tive coragem, porque a simplicidade e a genuidade de crer no Evangelho do jeito que ele cria me impedia de dizer tal palavra. Sim, aqui nesta igreja nós também estamos cercados de uma nuvem muito grande de testemunhas, daqueles que foram antes de nós, homens de Deus, mulheres de Deus. Quando eu cheguei nesta igreja há 20 e poucos anos atrás, parece que todos eles estavam esperando o pastor chegar para morrer. É verdade. Eu nunca da minha vida fui tanto no cemitério como naquele primeiro ano. Conheci até os coveiros já. Mas irmãos, dá gosto de ver os fundadores desta igreja se despedindo do pastor. Perdão. Pastor, minha roupa está arrumada. O pastor está esperando você chegar aqui para entregar minha contribuição desse mês. E a gente dizia: meu irmão, você está achando que você vai embora? E ele dizia: eu estou certo disso, pastor. Tem alguma coisa pendente na sua vida, meu irmão? Alguma coisa que você quer que eu te ajude, meu irmão? Eles com os olhos clarinhos, bochecha vermelha, dizia assim: pastor, está tudo certo comigo. Estou pronto para encontrar com o Senhor. Quanta pessoa boa que a gente se despediu. Gente que faz falta até hoje. Eles não precisam mais desta pregação. Eles já estão na presença do Pai, aguardando os acontecimentos finais. Mas essa mensagem é para mim e para você. Eu tenho que me preparar para estar na casa do Senhor. Eu quero oferecer sacrifícios a Deus que sejam aceitáveis. Eu não quero estar aqui por estar, porque esse é um bom lugar para a gente estar, a casa do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que o pardal encontra ocasa e andorinha para si. Pardal eu vi, andorinha não. Se a gente não cuidar, os pombos arrumam um cantinho para estar aqui. Mas a Bíblia diz assim: mas eu encontrei os teus altares, Senhor, meu Deus e meu Rei. Eu encontrei os teus altares. Filho, seja bem-vindo à casa do Pai. O Pai está com saudades de você. Filha, seja bem-vinda à casa do Senhor. O Pai está com saudades de você. Já fazia uma semana que a gente não se encontrava. Ouvir a tua voz, diz o Deus eterno, neste culto, para mim, foi um privilégio. É por isso que eu habito nos louvores do meu povo. Quando eles me louvam, ali eu estou presente. E onde qualquer um de vocês, 2 ou 3, estiverem reunidos, eu estou presente, porque eu tenho prazer neste povo. Por isso os criei a minha imagem e semelhança, para o louvor da minha glória. Não sei quanto a você, mas eu já decidi. Como temos reafirmado há 4 meses nesta igreja, eu já tomei a resolução. Enquanto houver um fôlego em mim, eu vou adorar esse Deus maravilhoso e vou servi-lo enquanto eu viver, incansavelmente. E o meu maior prazer é continuar ali naquele cantinho e ouvindo esta igreja louvando e adorando a Deus, porque quando ela louva e adora, os louvores vão subindo, e Deus é o alvo da nossa adoração. Mas queiramos ou não, queridos irmãos, nós somos tão beneficiados com cada canção que cantamos. Talvez seja por isso
que o autor do Salmo disse: Senhor, como um cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Pai, quando eu entrarei de novo na Tua casa? Quando? É mais ou menos assim. A gente sai, e se você gosta de sentar sempre no mesmo lugar, você olha para a cadeira e diz para ela assim: até quarta-feira, e eu volto aqui para adorar o Deus verdadeiro, porque eu tenho sede de Deus, do Deus vivo, que nos abriu um santo e justo caminho, e pelas sendas do véu rasgado é por onde nós vamos entrar, para adorar a Deus em espírito e em verdade, até que Ele volte. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua casa. Se olharmos para este Brasil imenso, Tu és o Deus adorado em pequenos salões, em grandes templos, em construções lindas, templos bem iluminados, templos pouco iluminados. Tu és o Deus dos ribeirinhos, que à luz de uma lamparina leem os textos bíblicos e adoram a Deus em espírito e em verdade. Tu és o Deus dos índios e das aldeias, que cultuam Teu nome. Tu és o Deus do sertanejo. Tu és o Deus deste Brasil imenso, que a cada final de semana recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, já estamos com saudades da Tua casa. É tão bom estarmos aqui, Senhor. A nossa alma tem prazer de estar em Tua casa. Estar ao lado dos nossos irmãos em Cristo é um privilégio. Te adorar e Te cultuar com boa música de louvor e adoração, isto enche o nosso coração de profunda alegria. Senhor, já estamos com saudades, mas por agora, ó Deus, despeça o Teu povo com a Tua bênção e com a Tua paz. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém e amém. Queridos irmãos, vão em paz e que Deus os abençoe. E por favor, não se esqueça, em Boas Novas a gente sempre se encontra. Até lá.